Oh malta, o que é que foi aquilo em Lisboa? Para quem não esteve atento, este sábado juntaram-se 3.000 pessoas para uma manifestação contra as medidas de confinamento, onde os manifestantes não só não usaram máscara, como não cumpriram qualquer tipo de distanciamento social recomendado. Manifestação essa que começou no Parque Eduardo VII e se dirigiu ao Rossio. O que não deixa de ser curioso, porque a última vez que o Parque Eduardo VII teve gente que não fazia a mínima ideia dos riscos que corria, foi para aí em 2000 e vinham da Casa Pia. Mas antes de começarmos já a chamar chalupas aos chalupas, vamos entender algumas coisas primeiro. Em primeiro lugar, eles não gostam de ser chamados negacionistas. Portanto, vamos fazer-lhes a vontade porque a minha mãe sempre me ensinou que não se contrariam malucos. E apesar de a nível sanitário esta manifestação ter sido mais perigosa do que fazer uma viagem de carro conduzido pelo Ivo Lucas, ainda bem que aconteceu. Porque assim é mais fácil identificar as pessoas com quem não devemos procriar. Mas também temos que perceber que eles têm tanta legitimidade para chamar ovelhas à maioria das pessoas por seguirem a mesma linha de pensamento, como têm de ser chamados chalupas por serem efetivamente chalupas. A única diferença é que a maioria a quem eles chamam ovelhas se baseia naquela coisa muito insignificante chamada ciência. E ao contrário do que eu imaginava, ainda há muita gente para quem este conceito de ciência ainda é dúbio. Como por exemplo este rapaz que veio comentar um vídeo meu que eu fiz há uns tempos sobre a homeopatia. Então o rapaz diz o seguinte: que 2 cromos do sistema, exemplos de básicos parologias da aldeia. Aqui também não entendi, mas... Só azeite são gajos do tuning da ciência. Ao que eu respondi: esses gajos que acreditam na ciência, que ridículos. Ao que o rapaz responde: acredita, a ciência não é para acreditar, é o método de conhecimento da realidade. E como eu concordo, respondi: claro que não é para acreditar. Acreditar é no tarô e no reiki, a ciência é só mais como hobby. Para este rapaz e para outros que possam ainda não ter percebido o conceito, a ciência é como a nossa mãe quando éramos putos. Por mais que duvidássemos dela e que achássemos que nós é que sabíamos tudo, depois de fazermos merda à realidade encarregava-se de nos mostrar onde é que estava a razão. E de nos mostrar também uma vassoura pelas costas abaixo, que era para a próxima não nos armarmos em finos. Em princípio, se o médico me diz que eu devo usar máscara, porque se baseia na evidência científica para o afirmar, não vou ser eu que o vou pôr em causa porque o Marcos, que trabalha no chimarrão e é picheleiro ao fim de semana, escreveu no Facebook que usar máscara lhe provoca queda de cabelo. Ou porque a minha cunhada fez um curso de reiki e diz que isto só vai lá curar pessoas com superpoderes a sair das mãos tipo Kamehameha. Ai, ó Luís, mas eles são livres. Verdade, mas eu também gostava de ser livre para saber que se tiver um infarto não vou ter os hospitais entupidos, porque 3 milhares de pessoas decidiram que a liberdade deles de andar ao molho e sem máscara é mais importante do que a minha liberdade de não falecer por causa de um ataque cardíaco. Se bem que isto é também uma preocupação dos manifestantes, porque numa das notícias sobre a manifestação dizia, mas o foco esteve também no discurso dos diferentes oradores que criticaram a dimensão das medidas de restrição e lembraram as vítimas de outras doenças além da Covid que disseram ter ficado sozinhas e esquecidas nesta pandemia. Ou seja, o pensamento foi mais ou menos o seguinte: como é que nós nos vamos manifestar pelo facto das outras doenças não estarem a ser tratadas por causa dos hospitais estarem a abarrotar por causa da Covid? Já sei. Vamos organizar uma manifestação com 3.000 pessoas sem máscara e sem distanciamento social, onde o vírus se propaga mais rápido do que o herpes no escada. De gênio. É que isto faz tanto sentido como organizar uma corrida ilegal de carros na Ponte do Freixo para nos manifestarmos contra o número de mortes na estrada. Mas o que mais me choca é o orgulho com que esta gente desce rua abaixo a dizer: malta, prestem só atenção aqui a isto. Vocês sabem aquilo que a ciência diz? Eu li um estudo na secção do horóscopo da dica da semana do Lidl e o meu ascendente em arroz de pato diz que é para cagar nisso. É que eu gostava genuinamente de ter 1/3 da confiança desta gente. Quando me perguntam, por exemplo, quais são as cores primárias, eu tremo e penso 2 vezes para não dizer asneiras e não passar por urso. Já eles não têm problema nenhum em dizer bem alto: malta, ouça só uma coisa, eu sou burro do caralho. Também reparei em alguns cartazes na manifestação onde podiam ler-se frases como amor ou nada, libertem as crianças e a liberdade é o oxigênio da alma, que podiam perfeitamente ser títulos de música rasca. E depois de ver que entre os manifestantes estavam Wanda Stewart e Adelaide Ferreira, tudo fez sentido. Havia ainda um outro cartaz que dizia: o amor é livre e só os livres podem amar. Aqui eu confesso que não percebo a pertinência de uma frase destas numa manifestação relacionada com uma pandemia. Ou alguém copiou a primeira frase que encontrou ao abrir ao calhas um livro do Pedro Chagas Freitas, ou então a gente que acredita que a cura das doenças é o amor, porque daquela vez que caíram de bicicleta e esfolaram de joelhos, a avó lhes deu um beijinho no dói-dói e a dor passou.
Havia também um cartaz anti-vacinas que dizia: não se medica quem não está doente. Claro que não. Em Portugal não temos, por exemplo, a varíola, a poliomielite ou a malária porque o pessoal se ama muito ou bebe muito bagaço com mel, não é por causa das vacinas. Mas eu gostava de saber quem é a mente académica por trás deste tipo de frases. Se tivesse que apostar, dizia que é o mesmo gajo que disse que as mulheres não podem lavar o cabelo enquanto estão menstruadas ou que nós não devemos cortar o cabelo se estivermos a fazer a digestão. Um dos argumentos usados por esta malta do tenho um cunhado que era serralheiro no hospital, por isso sei umas coisas, é comparar o número de mortes infectados da Covid com os números da gripe que existe todos os anos para justificar a sua posição contra as medidas de confinamento. E uma dessas pessoas é Joana Amaral Dias. Honestamente, não me choca que Joana Amaral Dias tenha passado para o lado do negacionismo. É que estamos a falar de alguém que anda há anos a negar que os biquínis da Zippy já não lhe servem. Então a Joaninha há uns tempos escreveu: Carlos Antunes da Matemática previa para agora 17.000 casos diários, afinal não chega a 3.000. Quando é que estes supostos especialistas vão ser confrontados? Como é que nós vamos... Como é que eu... lá ver. Isto pode exigir algum esforço, mas... Já alguém pensou que o número de casos diários pode estar tão baixo precisamente por causa das medidas de confinamento? Puxa de alto este raciocínio. É que este raciocínio da Joana é a mesma coisa que nós olharmos para o número de infectados com HIV e dizermos: vocês estão a ver? São tão poucos, então que parvoíce agora é esta de dizer à malta para usar toda preservativo? Mas está tudo parvo ou... E olhando para as atrocidades que algumas pessoas como Joana Amaral Dias dizem, é uma pena que o uso do preservativo não tivesse sido globalmente incentivado umas gerações mais cedo. Ela diz ainda: quando irá a comunicação social fazer o seu trabalho? E nisto estamos de acordo, porque já está mais do que na altura da comunicação social deixar de dar destaque à Joaninha e pôr em frente à Câmara apenas pessoas que saibam mais do que a tabuada do 3. Quem também esteve presente na manifestação foi a atriz Sandra Celas. A Sandra Celas... É que eu já não tinha um desgosto tão grande desde que a Raquel Henriques passou disto a um Francisco Macau com mamas. Mas Sandra Celas disse num direto dela que leu uns estudos e que sabe umas coisas e que por isso tem as opiniões que tem. E isto só mostra o perigo que é quando uma atriz se aventura a ler outra coisa que não um guião que alguém escreveu para ela. É como eu de repente ir ler um artigo das Capazes. Até posso reconhecer as letras, mas o sentido daquilo passa-me ao lado. Ou como porem o pipi em frente ao gocha. Até pode fazer ideia do que é, mas do funcionamento percebe pouco. É óbvio que toda a gente tem o direito a manifestar-se. E ao contrário do que esta malta sem polegar ao nível diz, não se trata de um ataque a quem pensa diferente. Se não vejamos, o setor da cultura está descontente e como tal organizou há uns tempos uma manifestação onde cumpriu escrupulosamente as recomendações da DGS. Ninguém criticou. Ou o setor da restauração que estava descontente e como tal organizou uma manifestação para que os deixassem trabalhar onde foram cumpridas todas as normas da DGS. Ninguém criticou. É capaz de ter havido um ou outro problema com a polícia, mas também, quer dizer... Então porquê que será que nesta manifestação é diferente? Será que quem critica esta manifestação são pessoas mal intencionadas que preferem a Dora ou a Tonicha à Adelaide Ferreira? Será que são os apoiantes que querem homenagear Maria José Valério no concurso Miss Cor de Cabelo 2021? Será que são aqueles que preferiam a Graça à Júlia para namorar com o inspetor Jorge Mendes? Eu acredito mais na quarta hipótese, que é serem estúpidos pelo facto desta manifestação poder causar precisamente aquilo contra o que esta manifestação se manifesta. Tipo um Inception de cocó. Fazer esta manifestação nestes moldes foi um tiro mais ao lado do que as tipos do número e pode ser mais caro do que os cursos de criptomoedas do Windows. Se eu acho que se está a lidar com a pandemia da melhor maneira? Não. Há muita coisa nestas medidas que eu acho parva. Se acho que há áreas a precisar urgentemente de ajuda, acho. Mas se entendo que o esforço de seguir as medidas contribui de forma positiva para ultrapassarmos isto todos juntos de uma forma mais rápida, obviamente, e os números diários mostram-nos precisamente isso. Não me estão a obrigar a ir para a guerra, a dormir ao frio ou a fazer um casal romântico com a Rosa Grilo. Só me estão a pedir que fique em casa e que quando saia ponha um paninho à frente da boca. É só isto. O que mais me irrita é saber que grande parte destas pessoas que hoje estão contra a obrigação de manter o distanciamento social são as mesmas que daqui a uns tempos se vão manifestar pelo facto dos transportes públicos estarem lotados e sem espaço. E pronto, malta, está feito. Cansado? Não tenho despedida. É só isto. Está bem? Um abraço.